Dando continuidade, então, entrando mais especificamente em algumas coisas do conteúdo do capítulo, né, sobre a psicopatologia do preto, a gente vai ter o Fanon fazendo algumas afirmações importantes, né, para a gente pensar essa condição. Então, primeiro ele dizendo que quando os negros entram em contato com os brancos, o negro normal se torna anormal. Essa questão da normalidade é interessante, né? Porque a princípio ele está dizendo que aqueles que vivem nos países colonizados, né, aqueles que vivem na Martinica, não se percebem como pretos enquanto tal, não percebem essa diferença. Apesar de que ele fala um pouco do narcisismo das pequenas diferenças, ele não usa esse termo, né? Mas que a gente aprendeu na outra aula com Adorno, do fato de que a própria colonização francesa faz com que os martinicanos se acreditem brancos, né? E são os outros que são pretos. Mas quando então o negro entra em contato com os brancos que ele passa a ser o anormal, né? Então a noção de normalidade é uma noção que é uma noção não universal, como a gente está acostumado a pensar, né, nos nossos manuais e outras coisas por aí, mas é uma noção racial, né? Isso é uma grande contribuição do Fanon para a gente pensar algumas dessas coisas. E ele, então, para conseguir desenvolver esse argumento dessa sociogenia, né, da anormalidade negra, ele recorre a Hegel. Então, eu selecionei um trecho, né, da argumentação mais hegeliana dele, e ele usa esses termos, né, na consciência de si do escravo, ou seja, essa autoconsciência do escravo, quando o escravo se percebe enquanto tal, se instaura uma instância representativa do senhor, no lugar do espírito africano recalcado. Eu gosto muito dessa frase porque ela faz a gente pensar em algumas coisas que servem para a gente pensar o Brasil também. Né? Primeiro porque isso é muito semelhante a como Freud vai desenvolver depois a ideia da identificação, que a gente conversou na semana passada. Mas é a ideia de que essa instância representativa, né, a gente pode pensar aí no ideal do eu, se coloca como o senhor, como o branco. Né? Então eu quero ser como o branco. Só que isso é diferente, né, do que a gente vinha falando, porque a gente está falando de um espírito africano, né? Ou seja, de uma cultura, de uma ascendência, vamos dizer assim, que não desaparece. Pelo menos eu tenho prestado atenção nesse termo, né? Pode ser que vocês entendam diferente, mas eu tenho chamado a atenção para esse termo do recalcado aqui, tá? Então o espírito africano vai para o inconsciente. Ele segue vivo de alguma forma. E mais uma vez uma semelhança com aquilo que a gente viu na dor, a força de protesto lá da infância, do cuidado na infância, né? do bem-estar, de um período é, ideal ou idealizado, né? Vamos dizer assim, mas concreto ao mesmo tempo, porque envolve cuidado, envolve uma sensação nostálgica da infância, de uma certa forma tem uma característica aqui. Né? Então esse espírito africano fica ali no inconsciente, ele é uma possibilidade de protesto e não é um protesto individual. Né? Então essa instância, né, essa instância representativa do Senhor, né? Então a dialética do senhor escravo de Hegel, o Fanon vai mostrando como se dá dentro, né? E essa é uma grande contribuição de Freud meio sem querer, porque Freud achava Hegel obscuro, né? Mas na França ali, no período do Fanon, ele estuda na França, tem uma influência muito, um momento cultural útil, né? Tem uma influência muito grande de uma tentativa de pensar a psicanálise de uma forma mais concreta, tá? Então tem duas influências importantes aí. Tem o Politzer, que é um autor que escreve, né, um livro chamado A Crítica dos Fundamentos da Psicologia, e ele diz que Freud propõe, ele fala de três psicologias concretas, né, as três novas psicologias, que são o behaviorismo, a gestalt e a psicanálise. Ele fala que o behaviorismo traz uma concretude ao colocar o comportamento como objeto. Ele fala que a gestalt também traz uma concretude quando ela coloca a possibilidade de pensar concretamente o drama psíquico, né, como fenômeno e não puramente como algo externo, mas em que o sentido que o sujeito atribui ao fato, né, ao fenômeno, compõe o fenômeno.
e que Freud, principalmente com a associação livre, a interpretação dos sonhos, possibilita o método mais concreto dos três, por incrível que pareça. O que o Politzer critica é a forma como Freud interpreta isso e volta para coisas abstratas, como certas estruturas inconscientes, certas questões que ele tenta universalizar, né, e é o que o Politzer vinha criticando da psicologia original, a princípio, né, da psicologia mais tradicional ali do Wundt e por aí vai. O que acontece? Essa influência do Politzer é muito forte. O Politzer é mais influente na França do que Freud. Quando Freud chega nos anos 30, já chega sob essa leitura do Politzer. E é assim que Freud é lido pelo Sartre, pelo Merleau-Ponty, pelo Lacan, né? Daí todos eles têm uma visão do inconsciente muito diferente do inconsciente freudiano, mais substancioso, né? Vamos dizer assim. O deles não. Eles vão tentar apoiar o inconsciente em outra coisa. E com isso, o Fanon sofre também essa influência. E a outra é do Kojève, que é um professor que vai. Agora eu me esqueci de onde ele é. Se ele é russo ou alguma coisa, né, mais desse lado oriental, assim. E aí ele vai para a França e ele apresenta Hegel para essa galera toda que vai tomando Hegel sob essas influências também, tá? Então, o que acontece aí? Essa dialética senhor-escravo, que é muito trabalhada pelo Kojève, lá da fenomenologia do espírito, que Marx adota, né, e que faz a gente pensar nessas origens sociais da autoconsciência, o Fanon traz para o campo da colonização e da escravidão. Então, a ideia dessa consciência de si, né, de como o ideal do eu, que é essa consciência que observa o próprio eu, é instaurada a partir do branco do colonizador. E essa instância, então, e aqui eu acho que ele está se referindo ao espírito africano, né, recalcado, desculpa, eu fiz todo o discurso sobre a instância representativa do Senhor, né? Não, é essa mesmo, desculpem, deixa eu ler com calma. Então, na consciência de si do escravo se instaura uma instância representativa do Senhor no lugar do espírito africano recalcado. Ok. Instância, essa mesma representativa do Senhor, instituída nas profundezas da coletividade, que deve vigiá-lo como um exército vigia a cidade conquistada. Né? Então ele transpõe a questão política, a questão social, para a questão interna. Né? A ideia até do Freud da imagem, né, da barragem e da represa, né, do id como a represa e a terra que a gente vai levando com a análise para ir represando e contendo ali a água, o Fanon está usando como uma imagem militar mesmo, né, como colonizador vigia com seu exército colonizado. E aqui ele está dizendo o espírito africano é vigiado internamente pela imagem do senhor, né, por essa imposição. Então esse ideal do eu do colonizado é o senhor e a sua própria cultura fica ali recalcada, tentando aparecer em alguns momentos. Né? E esse é um fenômeno coletivo que nos lembra a influência também do Reich. Né? Lembram que eu falei dele? O Fanon também era um leitor de Reich, e que coloca essa questão de que cada época produz o caráter, né? Produz as defesas que lhe são peculiares para a reprodução do sistema. Tá? E a grande sacada então do Fanon é trazer isso para o campo da colonialidade, né? E a gente entender os mecanismos de países colonizados como o nosso, né? E como nós funcionamos coletivamente com a nossa brasilidade recalcada, né? E muitas vezes substituída por brasilidades que não são colocadas, que são construídas, né? Como por exemplo ali no final dos anos 30 para os anos 40, sob o governo Getúlio Vargas, em que se instaura um Ministério da Propaganda e convidam o Walt Disney para vir para o Brasil, né, fazer o Zé Carioca e toda uma ideia de vamos construir uma identidade nacional, e aí escolhem algumas coisas como símbolos nacionais, e aí vão surgindo as tentativas de colocar uma santa preta, né, como padroeira do Brasil, e que traga algo do popular, mas muito bem controlado, né? A ideia da solução de compromisso, né, dos conteúdos inconscientes que podem chegar então com a imagem do Senhor e se tornar algo mais ou menos bem construído para a gente ter uma identificação, né, para a gente ter uma identidade brasileira, e daí a importância de autores que criticam, né, essa noção
de identidade ou de caráter social, né? Como o Dante Moreira Leite, por exemplo, já lá nos anos 50. Bom, ainda que o Fanon use todas essas ideias, ele não abre mão da psicanálise, ele vai fazer uma afirmação, sobrou um C aqui, porque para vir das minhas anotações para cá e formatar, eu esqueci de apagar. Então, esqueçam esse C aqui. É o conteúdo inconsciente. Bom, ele vai dizer que, ainda que isto seja importante, ele não abandona, né? Não é que ele acha que a psicanálise não serve, mas a psicanálise é inadequada ao preto. Por que ela é inadequada? Como ela é? Porque nem Freud, nem Adler, nem Jung pensaram nos pretos. Tá? Então, há uma denúncia do Fanon de um racismo institucional da psicanálise, digamos assim. Né? Não que se jogue a psicanálise fora, mas é preciso entender que ela é um instrumento importante, porém, o preto não foi pensado como não foi pensado por outras teorias, e o preto, em geral, é o que não existe, né? É a zona do não ser ali. Então, silencia-se sobre. Né? E daí o que ele propõe, né? É que se faça um estudo rigoroso. É importante entender o contexto, né? O Fanon está criticando também, de um capítulo anterior, um livro do Manoni, que é um psicanalista francês, que escreve uma psicanálise da colonização, e ele discorda muito da argumentação, porque é mais uma vez uma visão do colonizador sobre o preto. Né? Então, que ele coloca um estudo rigoroso, né, deveria se apresentar assim. Então, a gente pode entender que talvez esse fosse o projeto do Fanon na época. Né? Uma interpretação psicanalítica da experiência vivida do negro. Né? Então, realmente fazer uma investigação psicanalítica com os negros. Isso é bem interessante, porque tal como o Adorno estava propondo um estudo psicanalítico dos agitadores fascistas e dos fascistas para a gente entender os seus mecanismos, né? E da média da população para entender como adere ao fascismo, a gente poderia dizer que com Fanon a gente tem uma complementação. A gente tem aqui um estudo psicanalítico do oprimido, né? Para a gente entender como é que esses mecanismos se dão. E essa experiência vivida é um termo interessante. Tá? Ele usa o termo alemão, Erlebnis, que é o mesmo termo que o Walter Benjamin usa quando ele está pensando a questão da experiência. Então, o Walter Benjamin fala da experiência como Erfahrung, né, uma experiência plena de sentido, em que a gente consegue se conectar com a comunidade e com a nossa infância e encontrar semelhanças criativas com o mundo, é o que ele chama de Erfahrung. Mas diz ele que no mundo que a gente vive, a gente sofre tantos choques, tanta opressão e dificuldade de acesso a uma cultura de qualidade da experiência, que a gente vive uma nova barbárie, e é a barbárie da Erlebnis, de uma experiência que alguns traduzem como vivência, né, para ficar experiência com essa plena de sentido, essa vivência que guarda algo da experiência, né, mas que pode, então, nos ajudar a começar a pensar um novo mundo a partir da barbárie, da violência, né, e daí criar um novo. Não, isso não está no Fanon, né? Eu estou aqui fazendo algumas especulações como algo interessante da gente pensar como essa Erlebnis preta, né? Pode ser interessante para a gente pensar uma reversão de toda a cultura. A gente vai ver no final uma frase da Cida Bento, que eu selecionei para a gente aqui, que dá um pouco dessa ideia, né? E acho que o feminismo negro vem mostrando isso de uma forma muito interessante, né? Como, apesar do massacre cultural das mulheres negras, elas conseguem reverter essa situação de uma forma muito criativa, né? E muito sofrida, mas também muito criativa e com sofrimento alegre, né? Se a gente puder dizer sobre essas contradições. Então, a outra parte, né, do que seria esse estudo rigoroso seria uma interpretação psicanalítica do mito preto. Né? Esse mito preto, entendo eu, e de novo é um termo benjaminiano, né? O Benjamin gosta de falar do mito, que enquanto há desigualdade há mito, enquanto há injustiça há mito, porque a gente não conseguiu instaurar a razão concretamente. Né? O Fanon acho que atribui ao fato de o preto não se conhece enquanto preto,
o branco não conhece o preto enquanto preto, e o branco não se conhece enquanto branco, porque o branco se conhece como não preto e o preto se conhece como não branco. Né? Então, criou-se um mito do que é o preto, que é o que o branco acredita e internaliza, faz o preto internalizar, mas essa experiência preta precisa ser recuperada. Né? Então, tá aí entre aspas, né, porque são frases do próprio Fanon, eu acho muito fortes, né, interessantes, como, por exemplo, essa ideia do inconsciente coletivo do Homo occidentalis. Primeiro que ele faz uma referência a Jung, mas ele toma muito cuidado, porque ele diz, não é o inconsciente do Jung que eu estou falando, ele vai se utilizar de outros autores para falar desse recalcamento coletivo e não de algo que a gente já herda, né? Então, para ele, e Homo occidentalis eu achei ótimo, né? Porque o que ele está tentando dizer é a espécie Homo sapiens somos todos nós, né? Pretos e brancos. Essa diferença foi construída culturalmente. Então, o que a gente conhece é o Homo occidentalis e não o Homo sapiens enquanto tal, né? Acho essa ironia muito brilhante, né? Então, nesse inconsciente coletivo do Homo occidentalis, então não é no inconsciente coletivo do Homo sapiens, né? O preto, ou melhor, a cor negra, simboliza o mal, o pecado, a miséria, a morte, a guerra, a fome. Né? Então tem várias questões aí de terminologia, da peste, né? da hipersexualização do pecado, do mal original, da questão da morte, né? Ou seja, tudo aquilo que o Homo occidentalis não consegue reconhecer em si mesmo. Vamos lembrar dessa história do narcisismo das pequenas diferenças, né? O Fanon está dizendo essa civilização como um todo se tornou um grande narcisismo branco, né? Então tudo aquilo que o Homo occidentalis não aceita em si, quer dizer, sua própria violência, dominação, a sua dificuldade em lidar com a sexualidade, foi projetado no preto, né? Então essas frases do Fanon são muito fortes, acho que fazem a gente parar para pensar o quanto nós consideramos, e a gente vai ver a Cida Bento também falando disso, a gente considera a branquitude a normalidade, a saúde, porque o problema está todo em outro. E aí a branquitude não entra na conversa. Né? A gente vai discutir racismo e pensar como é que podemos, então, melhorar a condição da população negra. Não, e é uma luta negra importante de conquista social, mas a branquitude não é questionada. Né? Esse preconceito, essa reprodução do mito preto pelos criadores do mito, né? Não se pensa. Então, acho que o Fanon chama a nossa atenção para uma autorreflexão constante, né? Do lugar da branquitude. E mais para o final do capítulo, eu acho, né? Eu queria destacar obviamente, outras coisas que vocês acharem interessantes e quiserem conversar, né, a gente conversa, mas eu queria destacar, mais uma vez, uma referência que o Fanon faz ao Aimé Césaire, né, e quando ele fala do psiquismo ascensional. Então, ele faz toda essa discussão sobre a dominação, sobre o mito preto, sobre essa necessidade dessas análises, né, que eu acho que são projetos que precisam ser continuados, né, e não por acaso, né, a gente vê há uma concentração em algo do que o Fanon coloca, mas a gente precisa recuperar esses projetos, né? O projeto Fanon, o projeto do Baró, a gente lê são projetos de 30 anos atrás, o do Fanon já de praticamente 80 anos atrás, né? É isso? Não, exagerei, 70 anos atrás, e que são grandes ideias de projetos de pesquisa, de trabalho, e que a gente abandona, né? E aí fica inventando a roda de novo, né? Então acho que tá aí uma boa ideia da gente fazer essa pesquisa. Claro que tem gente fazendo, né? Tem gente já pensando sobre o psiquismo preto e tudo, mas, mas acho que a gente precisa levar isso mais a sério, isso precisa estar mais presente, né? Eu também preciso conhecer melhor. Então, essa ideia do psiquismo ascensional, que ele fala que é uma expressão do Bachelard, né, que é um filósofo francês, usada pelo Césaire, para falar de uma descida aos infernos que leva de volta às nuvens, mas com o negro nos ombros. Né? O que eu acho que ele está querendo dizer aqui, né, porque é uma imagem poética, é uma imagem, né, mais surrealista, digamos assim, então fica a interpretação. Né? Mas eu tenho lido como uma possibilidade de ascensão desse psiquismo preto, né?
que hoje vive uma ideia que é uma ideia cultural interessante, que é a ideia do Dante, né, da Divina Comédia, da necessidade de uma descida aos infernos para voltar transformado e purificado. Então essa não vivência, né, do preto, esse viver sob a sombra do mito, né, leva os negros aos infernos. Mas o grande esforço desse projeto fanoniano é o dessa ascensão psíquica, né? Dessa possibilidade de voltar às nuvens, né? De construir algo diferente. E isso se faz, né, levando toda a população negra com ele. Né? Em alguns momentos do livro ele dá essa ideia, né, de um projeto de desalienação do preto, né, de que o preto não deixe a sua existência dada à imagem do branco, né, aliene a sua existência a um outro, e assuma a sua própria existência, né, a sua própria cultura. E aí eu separei alguns trechos mais fortes do capítulo dele sobre reconhecimento, que é o Preto e o Reconhecimento, em que ele afirma o seguinte: peço que me considerem a partir do meu desejo. Eu não sou apenas aqui, agora, enclausurado na minha coisidade. Sou para além e para outra coisa. Exijo que levem em consideração minha atividade negadora, na medida em que persigo algo além da vida imediata, na medida em que luto pelo nascimento de um mundo humano, isto é, um mundo de reconhecimentos recíprocos. Eu separei esse trecho, né, e eu vou comentar ele com um pouquinho mais de cuidado, juro que não vou demorar muito. Por quê? Primeiro, ele está falando de reconhecimento, de uma fundamentação dos direitos humanos no reconhecimento. Né? É claro que ele não está usando esses termos aqui, mas tem a ver com tudo que a gente está trabalhando na disciplina. Né? Então, o que ele está dizendo? Tem algo do preto que não é o que o branco coloca. É o desejo próprio. Né? E ele não é só o aqui e agora. O aqui e agora é massacrado, né, por essa cultura injusta colonizadora. E ele não está enclausurado nessa coisidade. Né? Ele é para além e para outra coisa. Então ele está sendo bem hegeliano em todo esse trecho. Tá? O para além, o outra coisa, é o negativo, é o potencial. Vocês devem se lembrar lá das aulas de psicologia social quando eu falo de Hegel. Né? Tem o atual, que é o que se dá agora, mas esse atual traz potencialidades. Então o negro hoje ainda é o colonizado e escravo, mas ele é para além, ele é outra coisa. Tá? E aí ele segue: exijo que levem em consideração minha atividade negadora. E é muito bonita essa construção, porque ele está falando dessa negação hegeliana não como algo natural, passivo, mas é uma ação negadora. Então o negro age como negação, né? Na medida em que persigo algo além da vida imediata, né? Na medida em que luto pelo nascimento de um mundo humano. E essa ideia do mundo humano é interessante, porque o que o Fanon vai colocar, a gente vai ver logo em seguida, é que este mundo humano não é nem preto nem branco, ele é humano. Esse preto-branco é uma dicotomia, mais uma... como é que a gente fala? Mais um binarismo, né? Dessas violências ocidentais, né? Do homo ocidentais. Então, o que ele está fazendo, não, essa atividade negadora do preto é uma atividade de redenção da humanidade, né? Na medida em que luto pelo nascimento de um mundo humano, isto é, um mundo de reconhecimentos recíprocos. Então, para o Fanon, esse reconhecimento precisa ser construído. A gente luta para que as pessoas sejam reconhecidas. E quando esse reconhecimento acontecer, a gente não tem mais a colonialidade. Né? Então, a gente poderia tirar daqui que uma decolonização é uma luta na direção do reconhecimento. Tá? Essa analogia é bem interessante. Né? O Daniel deve estar assistindo e vai estar com a gente para conversar, e o projeto de iniciação científica dele é bem nesse sentido da gente entender as semelhanças e dessemelhanças entre o conceito de reconhecimento em Fanon e no Axel Honneth, que a gente conversou sobre já e que a gente vai conversar mais adiante. Tá? Então, mais uma frase dele. Né? Todos os dois. E aí eu
peguei do trecho anterior, né, ele está se referindo ao preto e ao branco, tende a se afastar das vozes desumanas de seus ancestrais respectivos, a fim de que nasça uma autêntica comunicação. Antes de se engajar na voz positiva, há de ser realizada uma tentativa de desalienação em prol da liberdade. Então, de novo, a gente tem aqui em Fanon também as origens de uma psicologia da libertação, né, que o Baró vai encampar lá na frente, inspirado também pelo Fanon. Né? Então, vejam só, a ideia é que pretos e brancos têm que se afastar das vozes desumanas dos ancestrais. O Fanon não é muito fã, ele critica, se eu não me engano é o Antoine Diop, que vive tentando recuperar uma negritude ancestral meio romantizada, né? Como se houvesse uma felicidade já entre os negros antes dos brancos chegarem, né? E com toda a sua violência, com toda a sua exploração. Mas me parece que o Fanon está fazendo uma crítica, isso obviamente a gente pode questionar, né? Tem outras leituras possíveis, mas está fazendo uma crítica de a gente ficar tentando voltar a esses antepassados como se lá estivesse a solução, né? E acho que ele considera isso muito romântico, assim, uma idealização tanto dos brancos quanto dos pretos do que era o mundo antes. E o que ele está propondo é, na verdade, assim, juntou todo mundo e agora tem que nascer uma autêntica comunicação. É quase Habermasiano também, né? O Habermas vai desenvolver a teoria do agir comunicativo no final dos anos 60, quase 20 anos depois dessa afirmação do Fanon, né? Mas ele já está propondo isso, né? Basicamente que esse mundo de reconhecimentos é um mundo de uma comunicação livre, né? Um mundo de uma comunicação verdadeira, e não uma comunicação que não se dá entre pessoas, mas se dá entre estereótipos, se dá com mitos, né? Então, antes de se engajar na voz positiva, isso é bem interessante, né? Antes da gente afirmar coisas, a gente ainda está muito envolvido pelas desigualdades e pelos preconceitos. Né? Aqui é também quase adorniano. Antes de se engajar na voz positiva, há de ser realizada uma tentativa de desalienação em prol da liberdade. Então, é quando a desalienação acontecer, quando o reconhecimento for possível, que a liberdade vai se efetivar, mas é o caminho. Né? A liberdade é esse ideal que nos orienta no caminho da desalienação. Tá? Então, essas são frases bem interessantes aí do nosso Frantz Fanon, que a gente já tinha visto, né? Mas aí acho importante, porque ele mesmo coloca, a gente ter a imagem dele. Né? E então, um autor extremamente influente, um autor extremamente relevante, mais ou menos silenciado, né, pelo desvio da sua obra, que a gente sabe que acontece com todo mundo, acontece com Vygotsky, acontece com Freud, acontece com muita gente, mas aqui nesse caso a gente precisa de uma atenção especial para não pensar até no quanto o próprio racismo faz uma solução de compromisso e a gente não lê Fanon, a gente lê Sartre no Fanon, né? E esse trabalho de redescoberta do Fanon, de um estudo sério, mostra pra gente uma teoria crítica do racismo baseada na psicologia, né, na psicanálise, mas especificamente para quem gosta de separar essas duas coisas. Eu costumo dizer que Freud não fazia isso, né, e outros psicanalistas também não fazem, mas vamos respeitar quem faz, né? Então a gente tem aí um autor extremamente importante, já pensando esses mecanismos, já mostrando para a gente que essa condição do negro, que é a condição do colonizado, que para nós serve a todos, né? É claro que também aqui a gente tem que ser interseccional, é diferente de ser um colonizado branco de ser um colonizado negro, mas o Fanon revela mecanismos extremamente importantes para a gente pensar as Américas e para a gente pensar o Brasil, tá bom? Principalmente por conta da nossa população negra, da nossa herança africana e da nossa herança de violência, escravidão, né, e exploração. Então, acho que eu vou terminando este vídeo por aqui e no próximo a gente fala um pouquinho sobre a Cida Bento e a psicologia social do racismo. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Então, pronto. Encerramos isso com Fanon.